Não entrou. Tem um delay, é normal. Ó, o delay é em torno de 15 a 30 segundos para interação com as pessoas lá, né? Então, Para mim está aparecendo: o evento começará em breve, aguarde o organizador. ó, já apareceu para mim aqui no meu celular. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos testando por aqui. Quem estiver por aí pode mandar uma mensagem pelo bate-papo para a gente ir se conectando. Muito bem. Enquanto o resto das pessoas vão chegando, a gente vai começar compartilhando o vídeo de introdução dos IDGs, como forma da gente ir se aquecendo por aqui, com o tema que a gente vai conversar daqui a pouco. E a gente já começa em alguns minutos. The Inner Development Goals show what inner shifts or human growth needs to happen in order for us to increase our chances of reaching the Sustainable Development Goals collectively. The Inner Development Goals covers 23 skills that are divided into 5 categories. Skills such as inner compass, openness and learning mindset, self-awareness, presence, sense-making, connectedness, humility, co-creation skills, trust, and perseverance. What I see as the basic human challenge, when we talk about mind shift, when we talk about growth that matters, I think the basic human challenge is this. It is difficult to learn if you already know. We see a lot of leadership failure, leaders being out of touch with reality. So in other words, it's a lack of listening. So listening, I believe, is not just an important one. It's the most important and most underrated leadership skill today. Yes, being flexible, being able to be agile, being able to listen, and be able to be very inclusive in terms of how you lead people. I think those are some things that I've learned over the time. We are built to grow. It is our destiny to grow. A caterpillar is not supposed to die as a caterpillar. Its destiny is to grow wings and fly. We need to sort of focus more inwards, and what is my responsibility in that? What can I contribute to a development that is more sustainable? But in order to be able to reach those sustainability goals, we need to also be able to take the right decisions to get there. And I think where we are today, perhaps, is we've hit a limit to purely technocratic external solutions to solve global problems. Mental health and well-being is supported by our inner capacities for spirituality and faith, where education is fundamentally oriented towards meaning and purpose in a changing world, rather than mere content delivery for students. Being human has many dimensions.
and that the dimension that we have been very good at exploring during the last couple of 100 years has been the external world, but that we have come to a point where the outside perspective has to be complemented by an inside perspective. Teaching a course like Global Challenges at Stockholm School of Economics, I realize more and more that we cannot reach the sustainability goals if we do not work with our inner development. This does not apply only to universities. This applies to all sectors, all ages. What we really need is a deliberately developmental society. And depending on how severe you think the situation is, maybe we need a deliberately developmental world. And right now, we're not even talking about at scale the inner dimensions and how we need to change. Because at the core, we are the problem. The way that we're acting in the world and the way that we are solving problems is the problem. I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. I thought that with 30 years of good science, we could address those problems. But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed, and apathy. And to deal with those, we need a spiritual and cultural transformation. Any sustainable development goal, that's essentially our generation's big, ambitious vision for the world. In our experience, when we work with individuals, both within and outside Oxford, people are more likely to take action when these inspiring visions are brought down to their level. We bring now the inner development goals with us as a great source of inspiration when we strengthen and revise our competence development roadmaps and make sure that the inner development goals are integrated into this. And as Einstein said, we are never going to be able to solve our problems with the same order of consciousness that created these problems. So as a species, we need more and more of us to grow and develop so that we have actually a bigger purchase on, a bigger perspective on, a bigger ability to solve the biggest, most dangerous kinds of challenges that we face. To make the world work better requires highly specialized skills, very useful, but quite high-level skills. And so what we want to say to people is, yes, it's great that you want to help make the world work better, but you have to get into training. Muito bem, estamos aqui, nosso primeiro episódio do IDX Talks. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse podcast, ele é um espaço dedicado à conversa sobre desenvolvimento de competências internas para a cocriação do mundo que queremos viver e deixar para futuras gerações. Aqui a nossa proposta é reunir pessoas, pensadores de diversas áreas para debater desafios do nosso tempo e gerar ideias de aplicação dos IDGs, ou Objetivos do Desenvolvimento Interior. E com isso, a gente ser capaz de promover grandes transformações, começando de dentro para fora. Hoje, estamos aqui reunidos para o nosso primeiro episódio, com o tema de 4 perspectivas sobre liderança consciente. Estamos aqui com o Alex, o Cadu e a Cláudia. E a gente vai se aprofundar sobre esse tema, com um diálogo aberto. E a gente também quer convidar todo mundo que está participando aqui com a gente a mandarem mensagens pelo chat. Também queremos conhecer outras perspectivas. Então, fiquem à vontade para interagirem com a gente, trazer pergunta, referências. Sabemos que muitos que estão aqui conosco também já possuem uma bagagem no assunto. E queremos fazer desse espaço um espaço bastante participativo para todo mundo. E para a gente começar, então, eu quero propor uma rodada entre nós 4 que estamos aqui ao vivo com vocês, para cada um compartilhar com o pessoal como que você se conecta com esse tema de liderança regenerativa. Pode começar, Alex? Claro,
Claro, Léo, depois de um problema técnico aqui com o mudo, bom, acho que para falar de como eu me conecto com esse tema, né, acho que eu trago um pouco até da nossa conexão aqui, primeiro de tudo, agradecendo aí a presença da Cláudia, do Cadu, nesse espaço aqui junto com a gente. Esse grupo, ele se forma, né, a partir do nosso, do IDX, dessa experiência que nós tivemos a oportunidade de conduzir já com 2 turmas em Florianópolis, voltada a trabalhar os IDGs nesse contexto que hoje aqui a gente puxa, né, nesse guarda-chuva de liderança regenerativa, que acho que é algo que dá para a gente explorar de várias formas, né? Mas ter aqui a Cláudia, participante da primeira turma, e o Cadu, participante da segunda turma, compondo aqui com a gente, né, Léo, essa conversa é realmente um motivo de grande satisfação, porque nós intencionamos, justamente quando criamos o IDX, a criação dessa comunidade capaz de promover espaços como esse, onde a gente tem essa oportunidade de discutir, né, nesse caso aqui, liderança regenerativa. Depois vocês podem até comentar um pouquinho daquela conversa que deu origem ao IDX Talks também, que eu não tive a oportunidade de participar diretamente, mas acho que é mais um desses momentos aí que generativos aí, né, onde a gente cria coisas que repercutem aí, como a gente está fazendo aqui hoje. Liderança regenerativa, eu acho que a minha conexão com isso, né? O Peter Senge, que é uma das grandes referências que a gente tem aí em comum, né, nesse universo dos Inner Development Goals, uma vez eu ouvi ele dizendo alguma coisa de que a jornada de se tornar um líder é a jornada de se tornar um ser humano, no fim das contas, né? Eu acho que a liderança regenerativa, para mim, talvez tenha muito a ver justamente com isso, com essa busca dessa reconexão, né, comigo mesmo, da reconexão com a natureza, da reconexão com os outros, né? E através disso, acho que essa mudança de mentalidade, por exemplo, quando a gente se livra do que algumas tradições espirituais, por exemplo, chamam, né? No budismo, a gente tem a questão do egoísmo como sendo a raiz de todos os males, né? E eu acho que é ali que nasce um pouco daquilo que traz a necessidade para nós falarmos desse tema, liderança regenerativa. A gente só precisa de regeneração quando existe degeneração, né? Quando nós temos uma situação em que é necessário transcender aquilo que tipicamente a gente traz, talvez, num contexto de sustentabilidade, para, de fato, reconstruir, através dessas pontes, né, comigo mesmo, com o outro e com a natureza, aquela conexão que talvez fosse natural para nós, seres humanos, em um certo momento da nossa existência, né? Eu mais cedo estava vendo um vídeo do Marcelo Gleiser, onde ele traz justamente um pouco dessa perspectiva que ele tem explorado bastante, né, de como essa situação, quando a gente pega até a raiz da palavra religião, né, que tem aquela coisa do religare, né, acho que tem a ver justamente com esse tipo de conexão que, de alguma forma, a gente perdeu, né, deixando de se perceber como parte integrante desses sistemas onde nós estamos inseridos, né? Então, eu acho que a liderança regenerativa, eu me conecto muito através dessa perspectiva. Eu acho que quando a minha jornada até aqui, né, ela passa para chegar nos Inner Development Goals por uma conexão muito forte também com um outro movimento bastante impactante para as organizações, particularmente que é o universo de onde eu venho, que é o capitalismo consciente, e que traz talvez ali já uma questão que talvez seja parte desse caminho para a regeneração, que é a substituição daquela lógica do lucro, né, pela lógica, em primeiro lugar, pela lógica do propósito em primeiro lugar. O propósito se tornou um termo esgarçado, mas eu acho que tem nessa mudança de ótica, que também privilegia o lucro, né? É importante que sempre se diga isso, né? Humanizadas, por exemplo, faz aquela pesquisa aqui no Brasil que correlaciona essas práticas entre as quais a adoção de um propósito maior ali como lógica de ação, como intenção maior, né, da liderança em uma organização, com uma melhor lucratividade. E acho que isso, se a gente expande para qualquer contexto, a gente vai perceber justamente isso, né? Que no final das contas, a saúde do sistema, né? A minha saúde depende da saúde do sistema. E a liderança regenerativa talvez seja justamente, passe justamente pela reconstrução dessas pontes que vão trazer saúde para o sistema, né? Eu acho que é um pouco do que eu trago nesses comentários
iniciais aí e deixo então para a Cláudia trazer os seus comentários, Cláudia. Obrigada, Alex. Um prazer estar aqui com vocês, dando início a esse nosso projeto tão bacana, né? Que começou, talvez o impulso tenha sido a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Quando as nossas turmas 1 e 2 da imersão IDX, onde nos conhecemos, nos conectamos, nos reunimos, era um encontro para outra finalidade, né? Só para juntar todo mundo. Mas coincidiu de cair numa data ali logo no auge da tragédia, né? E todos estavam muito impactados e, na verdade, o assunto dominou a nossa reunião, o nosso encontro, né? E aí eu acho que dali saiu o que podemos fazer por essa regeneração do Rio Grande do Sul, que depois se ampliou, o que podemos fazer para a regeneração, né, em geral, no Brasil, para conscientizar líderes com esse novo olhar que todos nós, por um caminho ou por outro, abraçamos e perseguimos e buscamos desenvolver, né? Então, eu que sou gaúcha e que estou muito envolvida em projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul, fui particularmente tocada no início, mas entendi que o nosso propósito se ampliou, né? Mas por acaso, só vou acabar essa conexão com a tragédia do Rio Grande do Sul aqui, saí agora mesmo, antes de entrar aqui, de uma outra apresentação de um projeto que eu apoio, que chama Regenera Rio Grande do Sul, né? Que justamente, e aqui estamos falando de financiamento dessa reconstrução, mas com esse olhar, o mesmo olhar que a gente quer discutir aqui, né, das lideranças regenerativas. Então, o meu caminho, onde eu encontrei esse, né, primeiro, talvez, o conceito, pelo menos o termo da liderança consciente, e hoje eu acho que evoluiu para o regenerativo, né, liderança consciente hoje, aí vocês podem comentar se concordam ou não, é liderança regenerativa, né, que adorei, Alex, que regenera aquilo que está degenerado, seja do ponto de vista ambiental, seja social, né? Então, a gente, às vezes, pensa em regeneração, pensa mais no ambiental, mas a nossa sociedade também precisa de regeneração. Mas o meu caminho para chegar até aqui foi o da ética organizacional, né? No olhar comportamental, mas ética organizacional. Eu sou advogada de formação, então vinha de um mundo de vários assuntos, né? Mas do direito empresarial, mas também da governança, do compliance, peguei todo o início, né, dessas conversas no Brasil, em grandes empresas, mas tinha uma frustração como advogada, que era o que a gente escrevia no papel não virava verdade no comportamento das pessoas dentro das empresas e na cultura das organizações. Então, tem 7 anos que eu trabalho como consultora, como professora, como palestrante, como curiosa, né, estudiosa de cultura organizacional e comportamento humano, mas com esse olhar da ética, né, do fazer a coisa certa, que então começa a puxar o capitalismo consciente, de stakeholders, a sustentabilidade, porque a ética hoje não é só fazer a coisa certa dentro de casa, da nossa organização, né, para o nosso acionista, mas é fazer a coisa certa para o mundo, inclusive para as futuras gerações. Então, essa foi a minha conexão. E aí, nesses 7 anos, talvez uma das primeiras linhas de estudo que eu tenha buscado foi das ciências comportamentais e particularmente, a neurociência. E aí, entendi muito o que intuitivamente eu já achava, né? Que o problema da ética não é um problema de sabermos o que é o certo, né? Na maioria das vezes, nas empresas, na sociedade, no nosso chapéu de cidadãos, de executivos, de líderes, né? Todos os nossos papéis. Na maioria das vezes a gente sabe o que é certo, o problema é agir de acordo com o que a gente sabe o que é certo, né? E aí entra o sair da ética na filosofia, que buscava essa definição, e entra na realidade, na ética comportamental, que é como de fato a gente se comporta, né? O quanto nosso comportamento ético é pouco consciente e pouco racional, o quanto nós temos vieses, pontos cegos, a gente passa por processos de esvaziamento ético ao longo da vida, porque a gente se
sujeita a ambientes muito tóxicos. E essa é outra verdade, né, de que nosso comportamento é muito mais influenciado pelo meio em que a gente está inserido do que a gente gostaria de acreditar, né? Então, se derruba aquele mito de que ética se aprende em casa, e quem é ético e tem bom caráter vai ser assim e agir sempre assim para o resto da vida, e quem não, não tem conserto. Então, essa é um outro desses mitos. E um último mito, mito não, mas um último fator que direciona o nosso comportamento ético tem a ver com coragem de agir. Muitos dos desvios éticos que a gente assiste diariamente aqui no Brasil e fora tem a ver com a omissão dos bons, né, que viram e não tiveram ou a coragem ou a habilidade de agir. Todos esses problemas, né, seja a nossa falta de consciência e de racionalidade sobre o nosso comportamento, seja o desenho de contextos ambientais e organizacionais que extraiam o melhor e não o pior das pessoas, e o incentivo da coragem e a habilidade de fazer a coisa certa, tudo isso tem a ver com ampliar a consciência, com sermos pessoas melhores e, portanto, líderes melhores, né, Alex, fazendo gancho com você. E tudo isso, quando eu vi pela primeira vez o framework dos IDGs, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Interior, está ali sintetizado. Então, me encantei e procurei a imersão do IDX para me aprofundar e continuo me aprofundando, né? A gente talvez fale aqui das várias teorias que estão por trás dos IDGs, não sei se foi intencional, mas certamente tudo que se estuda sobre ética comportamental está refletido lá. Passar a bola para o Cadu. Obrigado, Cláudia. Maravilhoso. Um prazer estar com vocês aqui e começar esse projeto. Boa noite a todos que estão assistindo também. A minha trajetória, tanto para conhecer o pessoal aqui, foi um pouco similar. Foi um pouco similar a que a Cláudia relatou, né? De estar vindo de uma outra caminhada e em algum momento encontrar o tópico dos IDGs, dos ODIs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Interior, e buscar quem que aqui no Brasil estava falando um pouco mais sobre isso. E nessa troca, né, de ter feito a experiência do IDX junto com o Alex, com o Léo, com a Rafa e com a Maíra, ver o potencial que esse framework, que esse guia de busca interna, quando a gente começa a falar sobre autoconhecimento e busca sobre o ser humano compreender a si mesmo, a gente pode abrir um leque enorme, infinito, de múltiplos aspectos relacionais, aspectos de relações familiares, conjugais, entre diversos, né? As nossas dúvidas internas, nossas inseguranças, são muita coisa. Agora, o IDG, ele compila como se fosse um guia de boas práticas, né? Uma rota por onde caminhar, né? O que é importante de ser desenvolvido e ter atenção para a gente poder, de fato, ser um ser humano um pouco mais consciente e que possa gerar impacto positivo. Então, quando eu encontrei isso, para mim foi uma grande surpresa. Foi um trabalho assim, né, que realmente me tirou algumas noites de sono de tamanho encantamento. E por quê? Bom, eu sou biólogo de formação e eu venho de um passado de 10, 12 anos atrás, onde eu trabalhava com sustentabilidade corporativa, trabalhava com ESG aqui no Brasil e, da mesma forma como alguns relataram aqui, de desenvolver projetos muito bacanas para as organizações que, quando chegava para implementar, aí tinha muita resistência para, de fato, emplacar dentro da organização, seja por recurso financeiro disponível para investir nesse tipo de iniciativa, ou seja, por motivação dos pares, né, pelos próprios envolvidos, né, em determinadas áreas do negócio, de quererem fazer as coisas diferentes. Depois de muito tempo eu fui entender que o desafio, para mim, na minha visão, o desafio do ser humano de querer fazer uma coisa diferente está intrinsecamente relacionado à sua capacidade de se sentir parte da mudança, de fato se preocupar com a consequência dos seus próprios atos. E para isso, a gente precisa limpar alguns filtros, né, algumas lentes aí que a sociedade, a nossa cultura constrói na gente, de tamanha separatividade, de tamanho egoísmo, de tamanha individualidade, que impedem a gente de se sentir parte de um ecossistema. A gente cria uma mentalidade que busca a autossuficiência, busca a independência e que não olha para o seu papel enquanto grupo, seu papel enquanto raça, seu papel enquanto humanidade como um todo, ou como enquanto vida, enquanto natureza como um todo. Então, esse tema, né, e essa possibilidade de causar esse tipo de reflexão ou educação
para organizações, para pessoas que trabalham com a pauta de ESG e que então começam a compreender a importância do desenvolvimento interno para que isso possa acontecer, para mim, me encantou. Eu trabalhava com ESG no passado e depois de um período trabalhando com esse temático, eu acabei tendo o privilégio, a oportunidade de fazer uma viagem pelo mundo. Eu passei 5 anos da minha vida como nômade, fazendo buscas de autoconhecimento em diferentes cantos do mundo. E hoje o foco do meu trabalho é em educação somática e liberação emocional através de práticas respiratórias. Então eu trabalho com Breathwork, que é uma prática terapêutica que promove uma expansão de consciência, promove a capacidade do indivíduo reconhecer a si mesmo em sua profundidade, reconhecer sua real natureza. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos com a Escola do Fluxo, e quando eu encontrei os IDGs foi como se eu tivesse encontrado um graal, um santo graal, que faz um belíssimo elo entre o que sustentabilidade quer oferecer e o que o autoconhecimento, a psicologia, a filosofia, o yoga, todas essas incríveis ferramentas têm para oferecer e que agora elas começam a encontrar um ponto de interseção, uma forma de falar a mesma língua. Eu falei assim, nossa, que incrível. Então, fui fazer a formação do IDEX com o pessoal aqui para me aprofundar um pouco mais, e a gente discutindo, né, sobre, o que a gente faz agora, né, quais são os próximos passos, né? Eu trabalho com comunicação no YouTube, nas redes também, tem um canal, então acaba sendo um portal também de levar essa consciência, levar essa informação para mais pessoas, só que, por exemplo, aqui nessa rede que é o LinkedIn, esse tópico aqui ele ainda é pouco explorado, ainda tem poucas pessoas no Brasil falando sobre esse tema, então a gente viu uma oportunidade de poder criar um canal de comunicação onde a gente possa, não só nós aqui, trocarmos ideias e trazer cases ou casos ou histórias mesmo, mas trazer também outras personalidades, outras pessoas, porque sinceramente, dentro da jornada de desenvolvimento humano, eu acho que não tem nada mais potente para causar transformação em outro indivíduo do que senão uma história. Então a gente aprendendo a ouvir, que nem o Otto Scharmer e outros autores falaram aqui no vídeo anterior que a gente assistiu, aprendendo a escutar mais, às vezes a gente pega ali uma nova visão de mundo, uma nova forma de compreender as coisas que muda completamente a rota da nossa vida. E eu espero que possa contribuir para mudar completamente a rota de como alguns negócios estão acontecendo, ou sequer deveriam estar acontecendo. Fica essa pergunta aí. Gratidão pelo espaço, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu vou compartilhar um pouco da minha perspectiva e queria também convidar o pessoal que está aí presente. Estamos em 14 pessoas aqui e vocês podem colocar também o comentário de vocês aí no chat, o que você entende com liderança regenerativa, como você se conecta, e aí a gente consegue colocar os comentários aqui e ler para vocês também, e dessa maneira a gente vai interagindo. Para trazer um pouco da minha perspectiva, além de ser psicólogo, que é uma grande influência na minha vida, né? Esse olhar sempre para o nosso estado mental e o quanto que tudo que acontece no mundo, uma vez que os seres humanos acabam influenciando a criação de estruturas, depende do nosso estado mental. A minha influência com o pensamento sistêmico foi um estudo de muitos anos, também me traz um olhar, sempre trazendo a visão dos seres vivos antes de a gente entender as estruturas criadas pelos humanos, né? E quando a gente pensa em sistemas vivos, a abundância talvez seja uma lei muito presente na natureza, né? O quanto que a natureza ela está interconectada e sempre gerando vida o tempo todo. E nós, seres humanos, passamos em algum momento a falar de sustentabilidade, porque já sabíamos que o que a gente está fazendo não é sustentável. Sabíamos que estávamos destruindo mais do que éramos capazes de repor. E não somente isso, né? Esgotando recursos que nunca mais vão ser trazidos de volta, né? Alguns animais já foram extintos, alguns recursos naturais foram eliminados e que não voltarão à vida nesse planeta, né? Mas tudo aquilo que a gente falava sobre sustentabilidade se mostrou ser muito insuficiente. Mostrou que sustentar o ritmo de crescimento e mesmo a realidade do jeito que ela está hoje significa que continuaremos extinguindo espécies, continuaremos esgotando mais recursos naturais e hoje em dia nem a sustentabilidade do termo que é usado hoje, né, de sustentar o que está aí hoje, é suficiente. Então, regeneração
é um termo que se mostra muito emergente, muito necessário nesse momento, né? Nós, seres humanos, precisamos cada vez pensar em sistemas que possam reconstruir vidas, regenerar de todas as formas, a economia, a sociedade. Então, eu vejo que esse aspecto da regeneração, ele é como se fosse uma grande evolução ao olhar da sustentabilidade e um alerta de que não dá para continuar nessa marcha, né? As pessoas estão ficando doentes mentalmente, tem uma série de consequências acontecendo no mundo, não somente no âmbito ambiental, e que liderar agora significa pensar nas próximas gerações também. E para pensar nas próximas gerações, a regeneração é um caminho que não podemos desviar, né? Então, é um pouco dessa a minha abordagem que eu trago. E eu quero compartilhar aqui 2 comentários que vieram aqui pelo chat. Um deles é da Janine, dizendo que a regeneração social e não só ecológica, né? Muito na linha do que eu acabei de comentar, que a Cláudia também falou bastante nessa linha, né? A Rafa também trouxe um comentário aqui no nosso chat, que a liderança regenerativa é o líder que coloca a vida e o cuidado no centro, a vida de sua equipe, das demais partes interessadas e do planeta. Gerar vida, para mim, regeneração, é sobre isso. Muito legal. Temos aqui também o comentário da Evelyn. A Evelyn traz aqui que liderança regenerativa deva considerar contribuir com o desenvolvimento de pessoas que formam as empresas na sua integralidade, gestão humanizada e até intervenção na cultura organizacional e, por fim, no próprio negócio. Nesse sentido, a governança estará atenta a pessoas enquanto recurso interno valioso e não custo ou despesa. Muito legal. E temos mais um comentário do Henrique, que é liderar a partir da visão dos seres vivos. Muito legal, gente. Obrigado pela contribuição. Continuem mandando mensagens que a gente vai interagindo por aqui. E eu queria sugerir uma segunda rodada, agora deixando mais livre, né? Mas como que vocês veem a urgência da liderança regenerativa nos dias de hoje, né? Por que ela é tão importante, e talvez mais importante do que era há anos atrás? Aí eu queria jogar a pergunta, e aí quem de vocês sentir de começar a responder pode puxar. Acho que eu posso começar aqui para manter o fluxo aí. E, Léo, eu não sei se ela é mais importante hoje do que ela foi em outros tempos, né? Mas mais urgente, definitivamente, acho que a gente pode afirmar isso, né? Eu vejo realmente assim, né, que a gente vive tempos hoje em que mais até do que aquilo tudo que nós já produzimos de resultados no sistema, né, resultados que a gente produz coletivamente e que são diferentes daqueles que individualmente qualquer um de nós projeta no sistema, né? Além da gente ter produzido todos esses resultados de degeneração e que nos levam a ter que falar de regeneração, eu acho que a gente tem hoje uma grande janela de oportunidades também do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de tudo aquilo que a gente produziu de positivo também, né? Com aquilo tudo que fez com que nós levássemos essa situação de esgotamento de recursos naturais, de degeneração das relações sociais, como a Janine trouxe ali, que é bastante importante da gente trazer para esse contexto. A gente produziu muita coisa potente, né? E somos uma espécie aqui, né? Que essa mesma potência que nós tivemos de causar essas situações, né? Que hoje a gente considera insustentáveis, e a gente percebe, acho que em tragédias, principalmente, né? Como essa que deu origem, em parte, às nossas discussões de hoje, vividas aqui recentemente no Rio Grande do Sul, pandemia, todo esse tipo de situação, acho que reforça essa urgência, e a gente trazer isso para a liderança, naquela perspectiva de que liderar é justamente criar novas circunstâncias, é contar novas histórias, é dar conta de fazer com que, a partir dessa situação que nós temos hoje,
a gente consiga dar o passo, né? Aqui foi trazido, e queria até reconhecer também a presença da Patrícia, que está ali com a gente, também colega lá do programa de lideranças ecossistêmicas, lá com o Otto Scharmer, que a Janine é parte da equipe de organização, essa questão da omissão dos bons, né, que a Cláudia trouxe, né, da coragem de agir, né, coragem é uma das qualidades que faz parte da matriz dos Inner Development Goals, né, e o Otto Scharmer, né, que é essa grande inspiração aí que nos une nesse contexto, ele traz muito essa questão da coragem, falando da raiz etimológica dessa palavra, né, que tem a ver com agir com o coração, né, agir com coragem, care, né? Coragem, agir com o coração, que é justamente o de abraçarmos essa possibilidade de utilizar todo esse potencial que a gente tem para criar essas novas circunstâncias, para dar conta de contar novas histórias, por exemplo, que acho que emendando uma outra citação, né? A gente sempre fala lá do Gus Path, né? E ele traz essa coisa também ali, quando ele fala lá que os grandes problemas ambientais não são o colapso dos ecossistemas, a perda de biodiversidade, mas sim, no final das contas, o egoísmo, a apatia, o egoísmo, a ganância e a apatia, né? A apatia, então, acho que essa coisa aí também que faz com que essa omissão dos bons e às vezes, essa falta de percepção que nós temos de que nós somos agentes do sistema, nós somos o sistema, né? Muitas vezes a gente, ao não exercer esse espaço de liderança regenerativa, a gente cria uma ótica de que alguém vai resolver esses problemas para a gente em algum lugar, de que essas soluções elas seriam soluções centralizadas, massificadas, quando no final das contas essa transformação ela parte justamente de cada indivíduo que compõe esse sistema, e daqui a pouco acho que a gente pode explorar um pouquinho mais na perspectiva dos Inner Development Goals, essa transformação ela é de dentro para fora, né? Então, acho que um pouco do que eu trago nesse contexto, Léo. Eu posso acrescentar aqui, né, para explicar para os nossos primeiros convidados aqui dessa primeira rodada de diálogos sobre liderança regenerativa, a dúvida que a gente teve sobre usar o termo liderança, né? E aqui foi, depois de bastante debate intencional, não para tratar de líderes que ocupam posições e status formal de liderança em empresa ou mesmo em órgãos governamentais, não é essa a nossa concepção de liderança aqui, não é com esses líderes só que a gente quer conversar, né? São todas as pessoas que querem promover essa transformação tão profunda que o mundo precisa, né? E para fazer isso, a gente precisa se capacitar. E é com essas pessoas que a gente quer conversar. Lembro que quando a gente começou a conversa ali ainda no auge das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente falava das pessoas que voluntariamente foram fazer resgates, que se voluntariaram para cuidar dos abrigos, né? Mas também, sim, do CEO, também do prefeito e dos seus secretários, né? É independente, liderar transformação independe de posições formais. É lógico que quem está ocupando posições formais tem mais instrumentos, né? Muito mais mecanismos para provocar as transformações. Mas era com essas pessoas que a gente queria falar. Agora, para os que, né, estão lidando com tomada de decisão, com direcionamento de negócios e organizações e até do poder público, o entendimento, e os IDGs trazem isso, né, pessoal, lá no segundo pilar do pensar, o entendimento da complexidade do mundo que a gente vive, o entendimento de que a gente vive em sistema, né? O entendimento profundo da interdependência, de que quando um vírus escapa de um laboratório lá do outro lado do mundo, o mundo inteiro pode colapsar, ou quando a temperatura aumenta 1,5 graus, a gente começa a ver e não se sabe aonde, ninguém está livre, né? E aí não só todos sofremos e lamentamos, mas as empresas, que hoje, de verdade, é a instituição que move o mundo, né? Perdem negócios, eventualmente quebram também, não conseguem se recuperar, né? Mas certamente não atingem nem o seu objetivo básico, né, do retorno para os investidores. Então, a gente não está falando só,
né, de um olhar mais ético e benevolente nesse sentido, né, para todos os stakeholders, para o ecossistema, mas também um olhar de inteligência sistêmica, né, de como fazer negócio no mundo que a gente vive hoje. E aí só queria fazer um gancho aqui, porque, de novo, puxando para a ética, para vocês verem como está conectado com negócios, né, o conceito que a gente colocou de ética no Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, na versão que a gente lançou o ano passado, né? O primeiro parágrafo do código inteiro diz assim, que o título é Ética como Fundamento da Governança Corporativa. Então, começa assim: a ética é o conjunto de valores e princípios que orienta a conduta e viabiliza o convívio e a evolução do ser humano em sociedades cada vez mais complexas. Ela deriva do senso de coletividade e interdependência que impulsiona os indivíduos a colaborarem com o desenvolvimento da sociedade, direcionando suas ações em busca do bem comum. Isso aqui a gente não está lendo em livro de filosofia, na teoria U, na nossa imersão em Floripa. Não, isso aqui é o código do IBGC, direcionado prioritariamente às empresas, mas também às outras organizações, né? Então, entender esse nível de independência e complexidade em que a gente vive é função básica de diligência dos líderes que são executivos e são conselheiros e, portanto, são tomadores de decisão formal, né? Muito, muito bom. O que vocês trouxeram sobre a capacidade da gente se organizar e colaborar me toca até num aspecto biológico, antropológico, né? Porque o que nos faz humanos o que nos fez chegar até aqui foi a nossa capacidade de se organizar para construir coisas boas, né? Para construir toda a nossa tecnologia, para construir a nossa capacidade de ter aqui acesso à internet e falar à distância com tantas inúmeras pessoas, todo esse tipo de coisa. A capacidade de a gente organizar as nossas ideias em palavras e se organizar em fim de algum prol foi bom e nos trouxe até esse momento. E eu acredito que a importância de trazer essa temática sobre regeneração e liderança, né, andar em paralelo essas duas coisas, é justamente sobre ao que a gente está se dedicando. Para onde que está o rumo do barco? Né? Para onde que está o leme do barco? Quais são os projetos, serviços, produtos, iniciativas que estão sendo desenvolvidas diante de todas essas inúmeras competências, tecnologias e capacidades e acessos que o ser humano foi capaz de construir até hoje? Inúmeras pessoas que estão aqui, sejam assistindo isso aqui agora ou ouvindo isso aqui depois, têm muitos contatos, têm acesso à tecnologia, têm acesso a muitas coisas. O que a gente faz com esses privilégios que a gente possui? Eu gosto de olhar assim, existe uma dualidade dentro disso, né? As nossas atitudes, elas sempre estão influenciando de maneira positiva ou negativa, não existe neutralidade nesse sentido. Ou está contribuindo ou não está contribuindo. Então, primeiro tomar a consciência disso, né? Primeiro tomar a consciência, porque não contribuir de maneira positiva também é, de alguma forma, ser negligente e impactar de alguma forma. Então, a importância de refletir sobre isso. E quando a gente traz essa visão de como a gente coloca os nossos privilégios, benefícios a favor e não contra a vida, que foi o que alguns comentaram aqui também, a Rafa e outras pessoas falaram assim, tá, o que está sendo desenvolvido, estar a favor ou está contra a vida? Eu acho que cabe a gente refletir sobre o que é a vida. Tem um ponto aqui a refletir sobre o que é a vida. Não vou entrar num discurso filosófico tão amplo assim, mas o que eu quero cruzar aqui foi com o que o Alex falou sobre a nossa percepção, sobre a nossa sensibilidade enquanto ser humano, sobre a nossa sensibilidade enquanto parte dos ecossistemas à nossa volta. O desafio que o indivíduo possui de se perceber enquanto parte de um grupo, de uma organização, é o que impede ele de querer contribuir para aquilo ali de uma maneira positiva e querer fazer uma mudança. Ou o desafio que o indivíduo possui de se perceber como parte de uma sociedade é o que faz ele tomar determinadas decisões de voto, sim ou não. Ou, entre outros desafios também, se voluntariar numa tragédia, sim ou não. Se mobilizar de alguma forma, sim ou não. E nesse ponto que a gente está falando aqui é sobre a apatia. Aonde que houve essa construção dessa apatia? Né? Para mim é um problema estrutural de séculos. Nós somos frutos de inúmeros processos de expansão
da sociedade, de desenvolvimento de civilizações, de até o momento que a gente foi lá e construiu uma sociedade baseada no capitalismo que tem inúmeros princípios, inúmeras formas de pensar que podem ser contraproducentes com a capacidade dos indivíduos de se organizarem colaborativamente, coletivamente, para gerarem uma nova mudança, para gerarem algum tipo de quebra de paradigma, alguma coisa que seja benéfica a todos. Eu acho que isso é pensar um pouco sobre regeneração também, a gente pensar novos modelos de negócio, novos tipos de produto, novos tipos de serviço, novas formas de impactar positivamente a sociedade ou a natureza, e inevitavelmente isso há de partir de uma compreensão individual. Eu não consigo hoje enxergar de uma forma que não passe por uma transformação interna de cada pessoa, porque todo mundo aqui já viu o quanto de greenwashing a gente foi exposto nos últimos 20 anos, né? Desde que a temática sustentabilidade foi importante, se tornou algo que é uma pauta, ou greenwashing, ou enfim, diversidade, outras pautas, outras causas também, que beneficiaram a alavancagem de negócios e iniciativas que não necessariamente havia uma intenção profunda ali, uma intenção de compreensão individual daquelas lideranças, daqueles executivos, daquelas pessoas envolvidas naquele tipo de projeto, de querer contribuir positivamente, de querer de fato fazer algum tipo de transformação. Se isso não está claro dentro de um indivíduo, para mim, isso é o retrato de uma pessoa que está passando por algum tipo de desafio. Uma pessoa que se desconectou do que é ser humano, uma pessoa que se desconectou do que ela é, do que é vida. Então, a causa que me toca, assim, então como é que a gente consegue ativar isso de novo, né? Apertar esses botões dentro de cada pessoa, para que cada indivíduo possa se sentir humano, se sentir uma pessoa que possui um impacto na sua realidade, que as atitudes, as falas e as consequências dos seus atos influenciam a sua família, influenciam o seu entorno, influenciam os seus negócios, os produtos, os projetos, o conhecimento que cada indivíduo possui, toda a bagagem de trabalho, todos os cargos que teve, todas as promoções que passou, tudo isso que passou ao longo de uma vida inteira, tem uma carga de conhecimento que pode ser utilizado a favor ou contra. Como está sendo utilizado. Entende? E por que está sendo utilizado de uma forma ou de outra? Eu acho que esses porquês que vão então tocar nos medos, nas angústias, nos desafios internos, nas apatias que cada um enfrenta em algum determinado grau, é que tem aí uma oportunidade de transformação muito profunda. E uma transformação que primeiro começa em uma pessoa, que então essa pessoa começa a influenciar positivamente outras. E aí a gente está falando sobre uma transformação de consciência, que começa com o indivíduo e impacta o coletivo. Vou pegar o gancho aqui. Pode pegar, pode pegar. Vou pegar dois ganchos, o da fala do Cadu e do comentário do Diego aqui também no chat, que é como desenvolver isso, né? Eu acho que a ideia central aqui desses nossos diálogos sobre liderança regenerativa é demonstrar, né, para as pessoas, criar essa consciência de que não se faz transformação do mundo sem nós nos transformarmos, né? As pessoas que querem liderar a transformação precisam começar por liderar a si mesmas, por transformar a si mesmas, e os IDGs e essas conversas são exatamente sobre isso, né? Mas aí entra o como, né? Que aí a gente, em próximos diálogos, a gente vai aprofundar, mas os IDGs trazem lá as 23 competências, né, de lideranças regenerativas, para chamar assim, ou de ampliação de consciência, embaixo de 5 pilares: o ser, o agir, desculpa, comecei errado e já não sai, né? O ser, o pensar, o relacionar-se, o colaborar e o agir. E embaixo de cada uma delas tem uma série de desdobramentos e também exercícios para desenvolvimento, né, Diego, Cadu e pessoal? Então, a forma de desenvolver lideranças conscientes ou regenerativa não é a mesma que a gente usava para treinar líderes dentro das empresas há 15 anos atrás, há 10 ou até ainda hoje, né? Que você
ensina as pessoas a entregarem resultados financeiros de curto prazo. No fim, você chama de várias coisas, mas no fim é isso, né? Você ensina capacidades cognitivas, você ensina dinâmica de grupo para que o grupo entregue melhores resultados financeiros, né? Você não ensina as pessoas dentro das organizações, como regra, a gente sabe que tem algumas organizações que são exceção, a pensar na interdependência, no sistema, né? Nos stakeholders que estão fora dali. Então, esse é o treinamento. E com a ótica, voltando, né, de onde eu comecei, com a ótica, a perspectiva mais da neurociência, a gente está falando de operar o sistema 1 e o sistema 2 do nosso cérebro, né, lá do Kahneman, um sistema mais primitivo, mais automático, mais movido por emoções e instintos, e aqui uma ressalva importante, nem todas as emoções instintos são negativos, né? Lá nesse sistema a gente tem sim, principalmente o medo, né? O instinto de sobrevivência que pode nos levar a comportamentos egoístas, mas também tem a empatia original, né? A empatia emocional, mesmo talvez a sensação de amor esteja lá, imagina, né? Os pais com um filho, é uma coisa totalmente primitiva. Mas se não modulados pelo nosso sistema 2, que é a nossa mente civilizada, que em termos evolutivos veio bem depois, e por isso é mais frágil, se diz, né? Ela requer circunstâncias favoráveis para a gente operar no sistema 2, a gente não consegue modular essas emoções. Então, a gente não quer ser dominado por elas, né? Por exemplo, para deixar bem tangível, o nosso senso de empatia primitivo é com a nossa tribo, né? E daí vem os nossos preconceitos, os nossos vieses, para falar só de um pedacinho do problema, né? A nossa empatia com o outro, que é diferente pela aparência, pela nacionalidade, pela origem, pela forma de pensar, pelo comportamento. Com esse outro, eu preciso desenvolver uma empatia do sistema 2, cognitiva, trabalhada, né? Isso é o processo civilizatório. Porque se eu ficar lá no meu sistema 1, eu vou ter preconceito, sim, né? Eu vou ter, eventualmente, até medo, um medo subconsciente, né? Ancestral do diferente. Então, é disso que a gente está falando na perspectiva. Acho que interrompeu ali o áudio da Cláudia, né? Acho que a internet dela travou. Opa, voltou mais ou menos. Está de volta. Na perspectiva da neurociência, né, das ciências comportamentais, a gente pode simplificar um pouco dizendo que desenvolver consciência, desenvolver a nossa capacidade de liderança regenerativa tem a ver com aprender a operar o sistema 1 e o 2 do nosso cérebro. E aí a gente vai para a área do Cadu, do Alex, do Léo, com meditação, com outras práticas que a gente vai começar a falar mais aqui, que não são só aquele treinamento tradicional corporativo. Né? Eu queria contribuir também, Cláudia, trazendo uma perspectiva complementar a essa, né? Ainda na pergunta do Diego, e muito com esse estímulo justamente que você trouxe, da questão de como nós temos escolhido desenvolver líderes, né? E talvez até merecesse aí, Léo, botar a pergunta do Diego na tela aí para todo mundo ver qual foi ali, né? E Diego, sem pretensão nenhuma de responder, eu acho que estamos inaugurando a série aqui para que perguntas desse nível de profundidade que você traz aí possam ser respondidas, e com certeza você vai ajudar a gente a respondê-las também. Mas tem um nome, Cláudia, para esses dois tipos de desenvolvimento de liderança que acho que dá conta muito desse contexto, né? Quando a gente fala em desenvolvimento vertical e desenvolvimento horizontal. Isso no contexto de liderança tem a ver justamente com uma das questões que a gente tem, que faz parte dessa problemática, digamos, né, da liderança regenerativa, de como a gente dá conta de colocar isso de verdade no mundo, sai, como você dizia com relação à ética, do discurso, da compreensão para uma prática que seja realmente significativa nessa direção, que é aquela situação que nós vivemos durante a história da humanidade, em diferentes aspectos, que é de dominarmos uma tecnologia antes de compreendermos e darmos conta de todo o impacto sistêmico dessa tecnologia.
né? Então, se a gente vai pegar, talvez, olhando para uma represa, a gente, né, talvez tenha dominado essa tecnologia de fazer uma represa antes de entender qual era o impacto ecossistêmico daquilo, né? Tem lá aquela do... como é que chama lá? Os lobos que regeneram os rios, né? Aquele experimento que foi feito lá nos Estados Unidos, num dos parques naturais lá, onde eles reinseriram essa população de lobos que tinha sido dizimada por uma percepção de que eles eram nocivos à ação humana ali, né? Os cervos ali desceram de todas essas regiões ali mais afastadas dos rios, onde eles pastavam, para as margens dos rios, degeneraram, e a regeneração foi através da reinserção dos lobos, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar, né? E por mais que aquilo tudo que o Cadu trouxe, né? Intenção e atenção, né? Qual é a intenção? A serviço do que eu estou liderando? Onde é que está a minha atenção? Por mais que às vezes a gente traga isso, nos falta muitas vezes complexidade mental para a gente dar conta de fechar esse gap de complexidade com a complexidade do mundo hoje, né? Então, as tecnologias que eventualmente eu quero colocar a serviço da regeneração, sem uma complexidade mental capaz de dar conta de perceber de fato qual é o impacto ecossistêmico dela. Então, hoje aqui estou falando, por exemplo, e pensando em inteligência artificial generativa, né? Como é que a gente coloca tecnologias como essa a serviço da regeneração, conseguindo dar conta de ter uma complexidade mental suficiente para fazer essas escolhas de forma a produzir esses resultados que nós queremos, né? Então, de fato, tem no contexto, né, para fechar, no contexto de desenvolvimento de liderança, uma atenção que me parece fundamental a transcender aquele contexto de desenvolvimento horizontal, onde eu estou enchendo esse copinho, né, como se o cérebro fosse um copinho, eu estou enchendo de mais conhecimentos, de mais ferramentas, né, para, de fato, aumentar o tamanho desse copinho, aumentar essa complexidade mental cognitiva, né? Capaz de dar conta também de equalizar esses grandes desafios, né? De novo, sem a pretensão da resposta, né? Infelizmente, não tem ainda não chegamos aqui nessa varinha mágica, mas acho que trazendo aí justamente como você bem fez, Cláudia, essa perspectiva dos Inner Development Goals como um framework capaz de nos apoiar nesse ganho de complexidade mental, nesse desenvolvimento vertical que é tão necessário para a liderança hoje. Alex, eu vou tentar também ser ousado a ponto de tentar responder um pouco dessa pergunta do Diego, mas tentando explorar uma outra dimensão do IDG. Eu vejo que a gente está falando muito dentro do aspecto do ser, né, desse lugar mais ético, mais interno, e eu queria trazer aqui talvez um olhar para essa pergunta através da dimensão do colaborar e do agir. E nesse caso, eu trago aqui uma leitura disso, de que talvez o egoísmo seja um dos fatores que muitas vezes limita os nossos modelos mentais desse agir ético, e o consumismo, né? Porque muitas vezes, quando a gente está tomado por esse desejo de ter, né, para mim mesmo, porque eu acredito que eu mereço aquilo mais que o outro, né? Eu tenho mais direitos sobre aquilo. Muitas vezes eu deixo de olhar para o coletivo para preservar aquilo que eu acredito ser o meu direito, né? E eu vejo que muitos modelos socioeconômicos, eles são criados com base nessa crença, assim, né, de acumulação, de consumismo, e que muitas vezes nos desviam desse olhar para o bem-estar comum, para o todo. E eu trago aqui um exemplo de uma experiência que eu tive uma vez, conhecendo uma cooperativa lá na região, no norte do estado de Minas Gerais, que é uma cidade chamada São Roque de Minas, lá na Serra da Canastra. Eu conheci uma cooperativa que fez um trabalho muito interessante lá. Eles até têm um livro publicado, que é A Cidade que Morria Devagar. E nesse livro, eles contam a história de um município que estava ainda à falência. Os produtores eram todos muito pobres. A única instituição financeira que tinha lá saiu da localidade porque as condições do município eram muito ruins,
E a cooperativa ela decidiu se instalar lá naquela região. Foi um movimento comunitário que trouxe aquela cooperativa, e a cooperativa ela tomou uma decisão de pegar o seu lucro, a sobra da cooperativa, para investir nos produtores locais. E esse desenvolvimento local, que foi levantado pela cooperativa, que cada um poderia simplesmente pegar aquele lucro, dividir entre os diretores, investir em outras localidades. Ao reinvestir naquela região, eles ajudaram os produtores a produzir mais riqueza. Eles lá desenvolveram o famoso queijo da canastra por conta desse projeto junto com a cooperativa. E o município, ele, depois de muitos anos, ele alcançou um PIB per capita entre os maiores do Brasil. Eles até têm uma camiseta que eles vendem lá, que aqui não é França nem Suíça, aqui é canastra. Eles trazem essa visão, né, de que eles conseguiram ter um PIB elevadíssimo, próximo de alguns padrões europeus em termos comparativos, né, e que foi gerado por meio de um desenvolvimento de uma economia local. Então, eu vejo que não somente olhar para o aspecto interno de como que a gente tem as nossas crenças, como a gente se relaciona, mas como que a gente colabora em sociedade, como que a gente age baseado em premissas do bem-estar comum, e não somente tentando sustentar um modelo que talvez já parta de premissas erradas. Então, eu queria contribuir com essa perspectiva aqui. Eu vou pegar esse gancho, Léo, e fazer esse papel aqui um pouco do gerar o barulho, né? Vamos discordar aqui um pouco, porque eu me pergunto, né? Eu olho para o framework dos ODIs e eles têm aquela numeração, né? Do ser, do pensar, do relacionado, do colaborar e do agir, e eu fico me recordando da nossa experiência lá na imersão do IDX Talks, que a gente fez, para quem está assistindo aqui, a gente fez um momento de um aquário, onde a gente fez uma dinâmica de aquário, de diálogos em grupos, e a gente levantou uma pergunta para o grupo todo debater. E essa pergunta era: como a gente pode alinhar o ser com o agir? Ou seja, como a gente pode alinhar essa interseção, né, entre o ser e o agir? Essas duas pontas aí que os IDGs promovem, né? E em algum momento eu fui tomado por uma reflexão ali que eu trouxe para o grupo. Eu falei assim: existe diferença? Existe separação entre o ser e o agir, de fato? Porque a gente pode pensar muitas coisas sobre nós mesmos, a gente pode ter várias ideias sobre nós mesmos, mas os nossos atos vão demonstrar o que é real. As nossas atitudes, as ações, elas vão demonstrar quem de fato sou. Então eu vejo assim, a raiz, né, de todos os elementos ali do agir, do colaborar, do relacionar, do pensar, associadas ao ser. E aí, a partir de quem eu sou, a partir da maneira como eu me organizo e me entendo internamente, eu desenvolvo uma forma de pensar. E a partir dessa forma de pensar, eu tenho uma capacidade X de me relacionar. Dessa capacidade de me relacionar, eu então sou capaz de colaborar e então de construir alguma coisa. E aí, né, eu acho que isso toca um pouco nessa pergunta que o Diego fez sobre, deixa eu tentar resgatar aqui, quais as fontes de desconexão e modelos mentais imperem. Teve até a Evelyn comentou aqui, falou assim: eu arrisco dizer que seja o medo. E eu, em algum grau, assim, concordo. Eu acho que tem um elemento primitivo, um elemento profundo, individual, né? Como até o Otto Scharmer fala, assim, como a nossa crise é uma crise de egoísmo. O que é o egoísmo do que senão um elemento do indivíduo, do ser, de pensar mais em si mesmo do que no coletivo, e isso é uma forma que tem a ver com a forma como ele se sente quanto ao coletivo, né? Se ele se sente membro, parte de uma comunidade, sim ou não, e o que construiu isso nele, né? E você como psicólogo também, a gente, talvez em um outro talk a gente possa entrar mais a fundo num outro encontro a gente possa entrar mais a fundo nessa visão sobre o que constrói então essa personalidade, o que constrói essa mentalidade que se vê separado e possivelmente até ameaçado pelos meios à sua volta. Que faz então o indivíduo querer ter atitudes egoístas, que faz então ele querer pensar só em si mesmo, querer se proteger a qualquer custo, querer só o seu benefício a qualquer custo, sabe? A gente pode linkar isso aí com inúmeros traumas e condições externas ou condições familiares que constroem essa forma de agir.
E que, então, em algum momento, essa pessoa vai ser inserida no mercado de trabalho. Ela vai ser inserida num lugar num papel de liderança. E aí ela vai estar ali com poder na mão, porque ela desenvolveu dentro da nossa sociedade o que nos faz caminhar na prosperidade da escada corporativa, por exemplo. Está muito relacionado ao pensar, está muito relacionado ao intelecto, e poucas vezes, nem em todos os lugares, não estão tão associados às competências comportamentais, às competências da ética. Se já fosse assim, né, Cláudia? Se a ética já fosse um elemento crucial para analisar um bom líder, não precisava de treinamento de ética para liderança, porque todos os líderes seriam éticos já, né? Mas não é o cenário ao qual a gente está exposto. Então, a nossa sociedade que está tão fragmentada e apegada a um intelecto, né, ao aspecto apenas racional e pouco emocional, pouco da autopercepção, da autoconsciência daquelas pessoas, de cada pessoa, está tão apegado ao racional, esse se torna a nossa régua de valor, né, o quanto você sabe, ou o que você fez, ou coisa desse tipo, essa se torna essa régua de valor, coloca líderes emocionalmente despreparados em lugares de poder. Nesses lugares de poder, criam-se, entre aspas, soluções, que às vezes não são tão solucionadoras assim, se criam-se iniciativas, projetos ou frentes que possam gerar mais impacto negativo do que positivo. Então, como que... Esse é acho que um grande desafio, assim, né? Como que a gente consegue trazer, então, através dos IDGs ou outros frameworks ou outras metodologias, como que a gente consegue trazer a oportunidade de um líder, de uma pessoa que, através desse jeito dela de ser, com toda essa dureza, com toda essa frieza, com toda essa racionalidade, com toda essa forma individual de ser, colocou ela num lugar de poder, desenvolveu a capacidade dela de sobrevivência, de aquisição de recurso, de destaque profissional, de destaque de status, todos esses elementos, como que a gente consegue ajudar uma pessoa como essa a falar assim, é importante olhar para dentro. É importante entender quem você é e por que isso tudo é tão importante para você, sabe? Por que essas buscas todas são importantes para você e como que você pode utilizar de todo o seu poder ou todo o seu conhecimento a favor e não contra. Acho que aí a gente vai entrar a gente toca no elemento do ser, assim, né? Então, eu posso ter um pouco do meu viés aqui do meu trabalho? Com certeza. Mas eu acabo achando que sim, o ser ali é a raiz central. Até como a Rafa colocou aqui, o nosso mundo externo, né, aquilo que a gente faz externamente é um reflexo daquilo que está dentro de nós, né? Em todo lugar que a gente for, em todas as coisas que a gente faz, nós individualmente, nós somos o denominador comum. Nós estamos em todos os lugares da nossa vida. Quem é esse eu que está em todos esses lugares, né? Como é que ele está internamente, né? Que nem o Murilo Gun também, amigo, também fala assim, em todo lugar que tu vai tem tu. Como é que tu tá? Muito bom. Eu acho que vamos caminhando por aqui para um fechamento. Cláudia, tu quer trazer a tua fala? Sim, posso. Estava ouvindo aqui o Cadu e acho que a minha fala final, primeiro é para demonstrar aqui a minha admiração com os comentários. Eu estou aqui me dividindo entre ouvir vocês e ler os comentários que estão fantásticos, muito alto nível, o que me mostra que esse nosso fórum aqui é muito promissor, porque tem muita gente para a gente trocar, trazer para cá também para falarem. Então já fica aqui o convite, mas acho que o Léo vai reforçar, a ideia é que a gente tenha esse encontro quinzenalmente e que ele seja mesmo um momento de parar, respirar, né, Cadu? Refletir e nos desenvolvermos todos enquanto líderes dessa transformação. Acho que o ponto de partida aqui é que precisamos, né, o mundo, a sociedade precisam de uma transformação profunda e que isso não é trivial, que as pessoas que vão liderar essa mudança em qualquer nível hierárquico e de status que elas estejam, elas precisam de capacitação, de preparação. Para isso que servem os IDGs e para isso que a gente está tendo essas conversas. E aí, só para linkar no ponto do Cadu, deixando aí caminhos para próximos diálogos,
o indivíduo molda o meio e o meio também molda o indivíduo. Acho que eu diria assim, né? Uma pequena diferença, Cadu, em relação à tua visão, né? Eu acho que a gente é muito influenciado. E aí a gente critica o meio. Eu fiz porque todo mundo faz, eu fiz porque o meu chefe mandou, eu fiz porque eu quero ser socialmente aceito, mas ninguém faz nada para mudar esse contexto. Então, o que a gente está falando aqui é de capacitar pessoas para que elas mudem esse contexto, para que esse contexto seja mais saudável e passe a extrair o melhor e não o pior das pessoas, como a gente tem visto, né? Então, esse seria o meu fechamento para a conversa de hoje. Louca para continuar, mas sei que a gente tem que respeitar aqui o horário de todo mundo, que está tarde. Quer puxar aí, Alex? Palavras finais aqui, Léo. Eu acho que assim é a gente se lembrar, né, que a transformação coletiva, no final das contas, é uma expressão da minha própria transformação individual, né, e que a regeneração ela começa dentro de mim, né, no final das contas, a minha forma de pensar, de sentir, de agir, né, essa integração desses nossos centros de inteligência, essa reconexão nossa, como já repeti aqui algumas vezes, né, uns com os outros, com a gente mesmo, com a natureza, no final das contas, só existe liderança regenerativa a partir de cada um de nós, né? Acho que a gente trazer isso, essa consciência individual e desenvolver essa percepção é o passo fundamental aí que a gente tem se a gente quer levar a sério esse negócio de regeneração aí. Nós já sabemos que não temos alternativa, não temos plano B. Então esse é o convite aí que acho que eu deixo para cada um de nós pensar aí, né? Como é que isso tem se dado aí dentro de mim. Muito legal, Alex. Concordo contigo também e vou adicionar aqui um outro ponto para fechar também. É que, bom, quem lidera é aquele que está na frente, né? Aquele que está dando a cara a tapa, aquele que está no risco, aquele que está tomando decisões e que vai impactar todo mundo que está vindo no vácuo, está vindo atrás, vamos colocar assim, né? Não tem como alguém liderar, não tem como eu liderar, não tem como eu levar alguém até algum lugar que eu nunca fui. Então, esse processo todo, né, se a gente quer falar sobre regeneração, de fato, a gente precisa olhar para nós individualmente. Cada pessoa que está aqui, cada ouvinte, cada um de nós, é importante que a gente olhe para a nossa própria conduta, para como nós individualmente estamos nos relacionando com os IDGs, com a nossa capacidade de escutar nossa bússola interna, de ter autoconsciência, de desenvolver a nossa presença, de ter a capacidade de percepção de complexidade, todos esses elementos internos, eles vão me permitir nutrir, compartilhar com outras relações. E aí, então, coletivamente, a gente consegue fazer algum tipo de mudança, né? Mas se não tem alguma referência, se não tem algum tipo de inspiração, é difícil sacar tudo isso do zero. Então, né, como Gandhi fala também, né, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Quanto que a gente está dedicando nosso próprio tempo também para nossa busca interna, para nossa caminhada interna, para nossa harmonia interna, para que então a gente possa influenciar positivamente os meios, os ecossistemas e as relações também, que então vão construir a realidade que a gente está exposto. Bom, minhas considerações finais, para também não ser repetitiva tudo que vocês falaram e que eu concordo, né? Que tudo nasce no indivíduo, na revisão das nossas próprias crenças e valores, e no momento em que a gente passa a agir orientados por essas crenças e valores que incluem não só outros seres humanos, o todo, mas também pensa nos outros animais, pensa em todo o ecossistema como parte que também tem direito de existir e com quem a gente vai compartilhar esse planeta aqui, né? Eu trago uma visão de que talvez nós, como seres humanos, tenhamos uma responsabilidade maior no ponto de vista de criação de sistemas à nossa volta, porque assim como a Cláudia falou, que nós também somos influenciados pelo meio que nós estamos. Quando um líder, por mais que ele seja, às vezes, muito consciente com ele mesmo e com a sua família próxima, mas no momento que ele cria uma estrutura da sua empresa de maneira que não consegue promover um bem-estar, uma dignidade para as pessoas, né? Ou
mesmo uma boa saúde mental para se trabalhar naquela organização, muita pressão, muita cobrança. Então, a gente não sendo responsável com o sistema à nossa volta, aquilo vai se refletir em algum lugar, ou com o que a gente consome, com o que a gente come, né? Então, nós temos um poder de liderar a regeneração da maneira que a gente alimenta sistemas que estão a favor ou contra a vida, e principalmente quando a gente cria sistemas à nossa volta que estão gerando mais vida. Então, essa é a minha perspectiva, e eu queria ler muito cada comentário aqui, estar comentando sobre cada um deles, mas por respeito ao tempo, eu vou encaminhar para um encerramento, convidando vocês a continuar seguindo aqui nossas páginas. Em breve, a gente ainda está prototipando esse modelo de podcast aqui, que vai ser inaugurado também um canal no YouTube com essa conversa, para você poder compartilhar com algum amigo que não pôde participar aqui conosco. Então, vai ter o canal lá do Spotify para vocês compartilharem. Em breve divulgaremos os próximos temas, os próximos convidados, e a nossa intenção é de, em pouco tempo, abrir isso para mais pessoas da nossa rede, pessoas indicadas, poderem também estarem conosco para falar aqui. Tá bom, pessoal? Então, para a gente encerrar, eu queria só convidar vocês a deixar uma mensagem final do que você leva desse encontro, de que maneira isso tudo reverberou em você, e alguma mensagem final que você queira deixar. Então, vão deixando por aí e a gente vai encerrando por aqui, ok? Um grande abraço, um bom descanso, e a gente se vê daqui a 15 dias. Até mais!